amigos e amigas. Hoje eu quero conversar com vocês a respeito desse livro, As Vidas de Natan, do autor Wilton Vignola. Esse é um livro que eu recebi de parceria com a LC, Agência de Comunicação, e com o autor. Já vou adiantando o seguinte: essa obra não é para pessoas fracas, pois esse livro realmente cutuca as feridas. E ele desmistifica aquela questão de que a leitura tem que ser sempre agradável, tem que causar um bem-estar. E esse livro, As Vidas de Natan, sem sombra de dúvidas, não foi escrito para causar, a princípio, um bem-estar. É claro que, depois desse processo doloroso, você pode chegar a um resultado agradável. E é isso que espera, porque é um livro de autoconhecimento. Portanto, nós esperamos isso, que todo esse processo doloroso, essas reflexões que cutucam as feridas, levem você realmente a um amadurecimento. Aqui nós vamos ter a história de Natan. Uma pessoa simples, não se trata de celebridade, um homem comum que tem uma história semelhante a muitas pessoas sofridas. Ele foi criado apenas com a sua mãe. O pai o abandonou. A mãe dele cuidou dele com muito sacrifício. Ele teve uma infância um pouquinho complicada. É claro também que teve momentos agradáveis. Passou pelos conflitos da adolescência. Teve decepções amorosas, inclusive uma decepção amorosa. O relato dela lembra muito aquele livro Noites Brancas do Dostoiévski. Olha, consegui falar, Dostoiévski. Pois é, lembra porque ele começa a conversar com a moça e de repente acontece algumas coisas. Quem lê o livro vai notar a semelhança. Mas enfim, ele passa por uns maus bocados. Mas, apesar disso, ele é um homem muito inteligente. Nós percebemos pela narrativa que ele consegue explicar muito bem os fatos que estão ocorrendo. Ele é muito claro, ele não tem uma linguagem confusa. E ele também relaciona todas essas questões, todos esses problemas com as temáticas universais dos seres humanos. Então ele tem esse poder. Porém, o grande problema dele é ele não encontra as respostas adequadas e por isso ele vai sofrendo diante das circunstâncias. Ele quer saber o porquê do sofrimento e até nas questões que ele faz, ele é muito claro, ele é muito objetivo. E com isso, nós leitores vamos também nos identificando com essas questões, embora talvez as nossas vivências sejam totalmente diferentes do protagonista, mas as questões eu vejo assim que são muito parecidas. Inclusive o livro me deixou com uma certa crise existencial. Como eu falei, é um livro que cutuca as feridas, mas eu não achei ruim. Eu acho que esse processo está sendo bastante positivo para mim, porque eu falo processo que é porque ele não acabou ainda. Eu ainda estou meio em crise, embora talvez a cara disfarce. Mas é um livro que mexeu bastante comigo. O autor Wilton Vignola realmente construiu um personagem bem bacana nesse sentido de estar questionando, de não estar satisfeito com a vida. Chega um dado momento que o Natan, esse protagonista, perde a mãe. E aí ele acaba, por determinada circunstância, conhecendo o pai, que o abandonou. E descobre que o pai é um morador de rua. Ele conversa com o pai relata os motivos do abandono, pede perdão, mas isso também gera uma nova crise na vida do Natan. E o Natan, ele chega ao ponto de se viciar nas bebidas. E com isso o seu trabalho é sacrificado.
o rendimento dele fica muito ruim e o chefe dele chama o Natan para conversar. E na frente do chefe ele tem um colapso nervoso, desmaia. E aí nós vamos chegar realmente no ponto alto do livro. O livro já é forte, né? Nos questionamentos, de mexer com a gente, de nos fazer pensar o que eu estou fazendo da minha vida. Mas quando ele chega nessa crise e ele desmaia, ele vai acordar num mundo, uma espécie de limbo, que é tudo branco. Diz que não tem claridade e ele ouve uma voz. Essa voz pede para ele citar o nome de duas pessoas. E ele cita Hector e Ramon. E a voz vai lhe dizer que o Hector e o Ramon são duas pessoas que ele conhece bem. E ele fica muito na dúvida. Como assim? Não tem ninguém na minha família chamada Hector, não tem ninguém na minha família chamado Babenco, não existe ninguém chamado por esses nomes. E a voz diz que o Hector é o passado dele e o Ramon é o futuro. E que ele vai conversar com o passado e o futuro. E o Ramon não. O nosso Natan, ele chega à conclusão. Se o Hector é o passado, o Ramon é o futuro, eu, Natan, sou o presente. E um detalhe importante. Essa conversa não é uma conversa totalmente livre. Existem três regras. Eu só vou dizer uma. Todas as perguntas do Natan têm que se dirigir ao Hector e ao Ramon. Tem que ser uma pergunta que sirva para os dois. Se ele fizer uma pergunta individual, tanto para o Hector como para o Ramon, eles ficam calados, eles não respondem. Então ele vai tecendo perguntas, o passado e o futuro respondem a cada uma dessas perguntas, e os questionamentos, sem sombra de dúvida, são muito fortes. E ele nos faz ver que, apesar de todos os problemas, apesar dos males que as pessoas nos causam, a grande responsabilidade da vida é nossa e que nós temos que parar de colocar a culpa de não conseguirmos o que realmente queremos nas outras pessoas. A responsabilidade é algo pessoal. E aí tem outras reflexões que eu não posso contar para vocês, mas realmente tudo isso mexe muito com a gente. Não tem como não entrar em crise. Penso eu que se alguém ler esse livro e não chegar numa crise, e é uma crise positiva, apesar de ser dolorosa, mas se a pessoa não chegar numa crise, significa que ela não se envolveu de verdade com a leitura, ou ela está com a vida muito resolvida, muito bem esclarecida, a ponto de que essas questões que o nosso Natan faz já estão superadas. Acredito que seja isso. Mas enfim, essa obra merece 5 estrelas. Eu acredito que nessa minha resenha eu nem falei da metade do poder desse livro, mas também não dá para falar. É uma obra que traz teorias interessantes e que essas teorias só vão realmente ter sentido na nossa vida e causar mudanças se a gente praticar. Mas, porém, a prática do que o livro propõe são mudanças que não vão ocorrer de um dia para o outro. Não espera que você vai ler esse livro e você vai entender as situações e que a partir do momento que você for praticar, o resultado vai assim, ocorrer na hora. Não. Já é perceptível que tudo que aqui o livro nos provoca são mudanças que levam tempo para a gente colher os frutos. É tipo plantar semente. Até a árvore crescer e dar os frutos, olha, vai demorar. E eu sei que isso também é um pouquinho angustiante, especialmente para as pessoas ansiosas como eu. Mas enfim, eu espero que as pessoas leiam esse livro
Na descrição desse vídeo eu vou deixar o link de compra e boa sorte com a leitura, porque vai ser uma terapia poderosa na vida de vocês. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água, um joinha, não se nega pra ninguém. Tchau pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Fui!